A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, que encha o teu coração e a tua vida. E Jesus, ele faz isso, ele não está preso na cruz, ele saiu daquela cruz. Jesus morreu uma vez, uma única vez. E o seu sacrifício, o seu grande sacrifício, em que sendo ele Deus, se ofereceu a si mesmo, é um sacrifício válido eternamente. Então, o sangue de Jesus foi derramado para purificar pecados e comprar o ser humano para Deus. Bem, se você crê nas Escrituras, sabemos que essa é a história da humanidade. O Filho de Deus veio ao mundo e dividiu os tempos. Queridos, vamos orar, vamos fazer a oração, vamos entrar na presença de Deus com uma oração de agradecimento e vamos continuar contemplando o sermão da montanha. Nós estamos nos misericordiosos. Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que Jesus quis dizer com isso? O que ele está dizendo nisso? Então, ore comigo. Senhor nosso Deus, Deus zeloso, Deus todo-poderoso, Pai amoroso, Senhor, nós rendemos graças de todo o coração por este acesso à Tua presença, acesso que nos foi aberto por Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim, são as palavras de Jesus. Pai, então chegamos a Ti porque cremos em Jesus e damos graças por tudo quanto o Senhor nos tem feito, e pelas tuas obras tão maravilhosas, desde a criação, a fundação do mundo. O Senhor, pela palavra, criou todas as coisas existentes, mas ao criar o ser humano, o Senhor o formou do pó da terra, mas com as próprias mãos. Sabemos que o Senhor formou a mulher da costela do homem. Pai, há quem zombe, há muitos zombadores, escarnecedores, que lamentavelmente, Senhor, endureceram ou fecharam o coração para esta realidade. Mas nós cremos nas Escrituras, na Tua palavra. Por isso chegamos a Ti, Pai, e com ações de graças para dizer muito obrigada. Graças damos porque o ar que respiramos foi criado pelo Senhor. A água potável que bebemos foi criada pelo Senhor. O dia ou a noite, tudo é do Senhor. E sabemos que em Ti há conforto, a paz, a segurança. Senhor, o Senhor é o alimento do espírito, da alma, e o Senhor é quem pode e tem todo o poder sobre tudo e todas as coisas. Pai, nós agradecemos. O Senhor ressuscitou Jesus do túmulo, tirou Jesus da morte. Pai, nós agradecemos pela vida de Jesus, entregue no Calvário, em nosso favor, em favor do ser humano. Pai, muito obrigada, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor encontre o nosso coração preparado, aberto, receptivo. Ah, Senhor, quando a Tua palavra entra no coração, promove paz, dá segurança. O Senhor enxuga as lágrimas, o Senhor cura os doentes. O Senhor é poderoso para curar o corpo, pois sabemos que Jesus no Calvário estava ali em corpo físico presente. Pai, nós agradecemos a Tua bênção, os Teus cuidados. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura.
vamos então continuar contemplando, não é, esta maravilha, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos compreender. Quando abrimos o nosso coração para as Escrituras Sagradas, porque uma coisa é você ouvir, a pessoa ouvir, não é? Sem, vamos dizer, acreditar naquilo que está ouvindo. Não estou dizendo que é o seu caso, senão você não estaria aí partilhando esta palavra. Mas há pessoas que ouvem uma palavra dos evangelhos, um entendimento, um fato, não é? Um momento vivido por Jesus e até os ensinamentos de Jesus, mas com muitas interrogações, muitas reticências, muita dificuldade assim de crer. E isso impossibilita o Espírito de Deus de trabalhar. Porque é necessário realmente abrir o coração para que Jesus entre e possa aí organizar a casa. A nossa vida, nosso coração, nosso corpo, nosso ser é a nossa casa. Né? A primeira casa de que a Bíblia fala é o próprio ser humano. Então, quando a palavra de Deus vem ao coração e nós cremos, o Espírito de Deus então começa a trabalhar. Então, Jesus começou, diz, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, Jesus abria a boca e já ia ensinando. Veja que ele não abria a boca para dizer, não é? Vem cá que eu vou te curar agora. Não, primeiro ele ensinava. Porque é uma realidade. Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles nos capacitam no próprio poder de Deus. Ou seja, cresce dentro de nós uma certeza. Ou Deus, ele trabalha para que o coração seja limpo, para tirar do coração coisas velhas como amarguras, revoltas, ressentimentos. Então, os ensinamentos de Jesus, o entendimento da palavra de Deus, vai trabalhar cada área da nossa vida. Queridos, é simples, mas é claro, é necessário que haja uma atenção muito especial a Jesus. Então, ele vai começar as bem-aventuranças. Nós já vimos várias, estamos vendo desde o início do mês, na verdade, finalzinho do mês passado, mês de setembro, nós começamos a ouvir, porque é muita coisa, é uma grandeza, são riquezas de detalhes e de poder. Há pessoas que começam a ouvir as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e com o passar dos dias é que se dão conta de como estão no seu interior. Tipo assim, poxa, eu agora tenho paz. Eu não dormia direito, estou até dormindo melhor. Ou estou dormindo bem, muito bem. E sabe, já não tenho mais aquela raiva. Eu ouvi falar o nome daquela pessoa, nem me incomodou. Isso mesmo, coisas dessa natureza. Por quê? Porque o poder de Deus, o Espírito de Deus, está trabalhando aquele coração. Então ele diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Então nós temos contemplado isso durante muitos dias, alguns dias, vamos dizer assim, não é? Falar muito já tem um peso, né? Aliás, né, a palavra ela tem um peso em si mesma. Mas, lamentavelmente, há quem esvazie uma palavra e encha seu bel prazer. E a coisa não é assim. As coisas de Deus são muito simples, mas é aquilo, a gente não pode mudar nada. Então Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele está falando, bem-aventurado o pobre de espírito. É aquele que nunca se sente rico de Deus, que não precisa buscá-lo novamente. Quando uma pessoa enjoa da outra, ela quer saber dela? Não. Mas quando uma pessoa sente saudade, vamos aí. Vamos usar esses exemplos
não é? Do nosso dia a dia, da nossa vida, não é? Vamos usar os exemplos odiernos, vamos usar estes. Como é que se faz? Uma pessoa está com muita saudade da outra, ela quer ver a outra e quer abraçar, quer conversar, quer estar junto, não é? E quando uma pessoa tem raiva da outra, há quem não queira nem ouvir falar o nome, não é? Ainda comentei ainda há pouco. Não quero ouvir, não me fala nessa pessoa. Ah, não fala esse nome. Que isso? Aversão, isso é coisa séria. Isso, e Deus proíbe terminantemente. Deus diz, se possível, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos. Vou ler para você. Eu vou ler para você. Ó. Nós estamos aí, você vê? Nós voltamos aqui aos pobres de espírito. Queridos, a palavra de Deus, ela é riquíssima. Ela te abre vários caminhos. Ela te leva ao sucesso. Ela te conduz numa liberdade de paz. Eu vou ler para você. Vamos lá. Prometi, vamos lá. Em Romanos. Isso. Na carta aos Romanos, de Paulo aos Romanos, que é para nós, não é? Aí ele diz aqui, ó. Romanos capítulo 12, ele vem falando, né? Comunicai, abençoai os que vos perseguem. Aí diz aqui no 18, ó. Se for possível, quando estiver em vós, ou seja, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha o que ele fala. Se possível, quando estiver em vós, ou seja, se depender de você, tenha paz com todos os homens. Mas vamos lá. Todo ser humano é de paz? Não. Tem gente que por uma coisa mínima fica com raiva da outra. Não quer mais falar com a outra, não quer ouvir a voz da outra. Não quer nenhum tipo de relação, nem conversa, e não quer nem ouvir falar o nome. Olha só. Aí, quando alguém conversa, e até contra outro caso, de alguém que tem o mesmo nome, por que você falou esse nome? Sabe o que é isso? É o coração rancoroso, cheio de raiva, cheio tomado pela aversão. E Deus proíbe isso. Então, aí Jesus vem com as bem-aventuranças. Então ele diz, né? Já vimos aqui em Romanos, vamos voltar lá no Sermão da Montanha. Você vê, eu voltei aqui em bem-aventurados, os que têm, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino. Jesus está dizendo, tá vendo? Alguém com um coração pobre é um coração vazio. É vazio de raiva, é vazio de ódio, é vazio... Ele está até se sentindo necessitado de Deus. Nunca se sente tão cheio que não precise buscar a Deus. Uma pessoa que ama a outra, ela nunca se sente enfadada da outra, mesmo com a convivência, porque ama, tem prazer em estar junto. Então entenda, vamos entender esses pobres de espírito que Jesus está falando. Jesus está falando, que bom que eu encontrei teu coração pobrezinho, porque eu não encontrei você orgulhoso, orgulhosa, cheio de si mesmo, dos seus conceitos, das suas vontades, da sua prepotência, não é? Dos seus conceitos em achar que tem direito de ter raiva de um. Não, mas ao contrário, você está tão vazio de tudo que você sente carência de Deus. Você se sente pobre ao ponto de precisar buscar sempre a Deus. Então esse é o sentido básico, vamos dizer assim, porque é muita coisa bonita. Queridos, Jesus não trouxe nada religioso. Ele trouxe comunhão com o Pai. Deus existe, Ele é real. E Ele, como Pai, quer os filhos orando, conversando com Ele. Oração, diálogo. É um diálogo.
Deus quer que se escute a palavra dele, porque ele dá ensinamentos. Olha, Jesus ensina a perdoar. Mas sabe o que acontece? Ele não só ensina. Quando alguém dá atenção às palavras que ensinam a perdoar, que são da boca de Deus, o próprio Espírito Santo ele vai ajudar a pessoa a limpar o coração. Então, esses bem-aventurados, pobres de espírito, são pessoas que estão sempre buscando a Deus, que estão sempre procurando se enriquecer de coisas boas, mas nunca se sentem ricas a ponto de não precisarem buscar mais. Queridos, uma pessoa orgulhosa, Deus diz que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está aí, os pobres de espírito. Uma pessoa orgulhosa, só ela se acha sempre certa, ela não tem defeito nenhum, ela nunca erra, ela nunca falha. Esse tipo de pessoa não está incluído aqui, nessa bem-aventurança. Em nenhuma. Bem-aventurados os pobres de espírito. O espírito é o nosso coração. Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a pessoa é tão simples, tem o coração tão aberto, que está sempre buscando os ensinamentos de Deus para se enriquecer, para obedecer. Então, aí vem outras bem-aventuranças. É um sermão maravilhoso. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, nós temos visto também, contemplado bastante essa parte. Porque uma coisa é chorar no travesseiro, desespero, noite após noite, ou dia após dia, nos cantos. Chorar aos ombros de pessoas amigas que até querem ajudar, mas não podem entrar no coração. Não podem aliviar a alma. E o Espírito Santo, ele alivia a alma. Ele conforta o coração. Queridos, é algo sobrenatural. É como aquela caixa d'água que está vazia, vazia. E por uma frestinha pequenininha, entram os insetos ali. É preciso limpar isso tudo e fechar. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que nós temos o selo de Deus, que o Espírito Santo, ele sela o coração. Isso mesmo, você já tem endereço certo, pertence a Deus. Deus tem prazer no seu povo. Deus tem prazer em ouvir as tuas palavras, o derramar do teu coração. Então Jesus, ele está dizendo que bem-aventurados são os que choram. Nós estamos vendo e revendo porque, como eu disse, são tantas aberturas que ampliam a nossa vida. Aí, bem-aventurados os que têm, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é? Quem dera, não é, que todo ser humano fosse manso de verdade. Porque às vezes a pessoa tem uma capinha de ovelha, né? Tem pessoas que tem aquela carinha para essa ovelhinha, você olha, meu Deus, dona fulana é tão boazinha. Vai ver a convivência dela dentro de casa. Se ela for dentro de casa como ela é para as pessoas de fora, então você pode dizer, carinha de ovelhinha. Não é isso? Não é verdade? Vamos a essa realidade. Bem-aventurados os mansos. Olha, ser manso não é sinônimo de ser passivo, não. De deixar as coisas acontecerem, rolarem e cair no sofrimento, sou manso. Não. Ser manso é não ter o coração cheio das coisas que contaminam. A ira, a raiva, o ódio. Há pessoas que estão sempre prestes a explodir. Parecem verdadeiros barris de pólvora, mas fechadinhos com uma camuflagem bonita. Sabe aquela cidade
Por exemplo, tem lugares no planeta que são extremamente aprazíveis. São assim maravilhosos. Mas há lugares em que não se pode morar. Porque tsunamis são constantes. Ou um vulcão que repentinamente vai entrar em erupção. Mas o lugar era maravilhoso. Você não sabe o que está ali. Pois Jesus disse, ó, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. E agora o seu coração está preparadíssimo para orar. Agora é hora de derramar o coração, de entregar os problemas, lavar a alma diante de Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, entramos em Tua presença neste momento e sabemos, Senhor, que este acesso nos foi aberto pelo grande sacrifício de Jesus, o Teu único Filho, o Teu unigênito. Pai, chegamos a Ti para entregar lutas e problemas, como o Senhor mesmo nos manda, nos chama. Eu uno a minha fé, Senhor, com quem está sofrendo, quem está passando por uma grande dificuldade. Senhor, quem passou, quem sofreu uma separação. Senhor, o casamento acabou. Pai, uma alma ferida. Senhor, eu não sei, o Senhor sabe. E oro por alguém, Senhor, que está com uma enfermidade e agora ouvindo as Tuas palavras, Senhor, com o seu coração ameno, sim, sem mágoa, sem rancor, vai orar, Jesus, nós vamos orar, estamos orando e cremos e vamos crer e o Senhor vai operar. Jesus, toca em cada um. Move, Senhor, o Teu poder para aliviar essa alma, para enxugar essas lágrimas. Jesus, move o Teu poder nessa vida. Socorre, Senhor. Oh, Jesus. Senhor, o que é uma doença para o Senhor? O que é um câncer ou um resfriado? Para o Senhor não há diferença. É o Teu poder derramado. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, está escrito. O Senhor queima todo o mal, Pai. O olho grande, a inveja, a magia, a bruxaria, a raiz da enfermidade. Sim, Jesus, a raiz, desde as raízes. Jesus, lembrando que o Senhor amaldiçoou uma figueira e ela se secou desde as raízes. Pois seja assim agora. Que esse mal acabe, seja desfeito e destruído, que essas raízes cancerígenas, cancerosas se sequem, dizemos isso, que esse mal saia dessa vida, em nome de Jesus. Essas dores de cabeça, essas dores reumáticas, essas dores nas juntas, essas inflamações, Jesus toca nesse corpo, Jesus cura essa coluna, ou abraça essa vida. Senhor, na Tua palavra, Pai, o grande testamento, está a vitória daqueles que creem, pois nós cremos. Senhor, toma em Tuas mãos. Oh, maravilhoso Deus,
Senhor, alguém que está chorando, porque liberou o seu coração. Senhor, está derramando o coração diante de Ti, porque libertou, Senhor, prisioneiros dos quais tinha mágoas, amarguras. Alguém que padeceu muito, Pai, na sua infância. Sabemos que o remédio é o perdão, Senhor. Oh, Jesus, sabemos que o perdão, ele tem um poder de cura maravilhoso, pois o Senhor está presente onde houver perdão, onde houver amor, onde houver, Pai, um coração sincero que te busca. Santo Espírito de Deus, abraça essa vida, Senhor. Envolve na tua unção, Senhor. Toma pelas tuas mãos poderosas. Jesus, cremos. O Senhor enxugou, está enxugando as lágrimas. O Senhor socorre, Pai, quem estava caído. O Senhor é quem abre portas, Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Toma nas tuas mãos, Pai, e nós cremos. Cremos que depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria. Pela tua presença gloriosa, pela tua presença suave, pela tua presença amorosa, abraça essa vida, Senhor. Pai, eu oro pelos irmãos em Cristo, eu oro por quem, Senhor, está iniciando esta caminhada, eu oro por cada um de qualquer credo religioso, isso não importa, importa, Jesus, que o Senhor está presente, que se creia no Senhor vivo e ressurreto. Soberano Deus, Pai, nosso Deus, muito obrigada. Agradecemos a tua bênção, os teus cuidados, em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um programa. Olha, pela Rádio Metropolitana, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas, pelas redes sociais. Bem, foi bom para você? Convide seus amigos para partilhar, compartilhe com eles. Estamos no Sermão da Montanha, Jesus enxuga as lágrimas, Ele liberta. Olha, depois do desespero, pode ter certeza, o sol vem e brilha. Deus te abençoe rica e abundantemente e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.